Olá, estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. Bom, o assunto é sério e é triste que a gente tenha que trazê-lo novamente. Nós vamos falar sobre violência contra a mulher e um projeto específico, 21 Dias de Ativismo. Você já ouviu falar sobre ele? Se não, confira agora com a gente. Nós trouxemos duas mulheres incríveis voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil e quem vai apresentá-las é, claro, Lidy. Oi, Jana. Hoje a gente tem aqui a Ellen Brito, como a gente pode falar, ela já pode pedir música aqui, porque ela está sempre participando dos nossos episódios. Ela é assistente social e ela é líder do Comitê de Direitos da Mulher dentro do Grupo Mulheres do Brasil. Tem muita coisa para falar sobre esse comitê. Muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigada mais uma vez. E a gente também tem a Caroline Murray. Ela é psicóloga e voluntária e ela também pode pedir música, porque ela está sempre aqui com a gente. E essas duas, elas têm muitas coisas para falar, elas são muito inteligentes. Elas fazem parte realmente do grupo, do comitê, e elas trabalham com as mulheres. Então, é muito bom ter vocês aqui. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. E a gente vai começar falando desse super ato de os 21 dias de ativismo. Eu queria saber o objetivo disso, onde ocorre no mundo inteiro. E porque a gente, do Grupo Mulheres do Brasil, a gente também está nessa ação. Então, os 21 dias de ativismo de combate à violência contra mulheres e meninas é um projeto que iniciou, na verdade, em 91, quando 3 irmãs foram assassinadas na República Dominicana. E depois de alguns anos, aí o Brasil, né, e não só o Brasil, instituições do mundo inteiro que trabalham com violência doméstica, instituições feministas, em geral, a própria ONU, né, estipulou os 21 dias de ativismo. Né? Então, são várias instituições que fazem esse evento, a ONU, inclusive, faz também, né? A Europa e alguns outros países fazem 16 dias de ativismo, mas nós vamos seguir aí o calendário do Brasil, que inicia no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? Porque mulheres negras e meninas são as que mais sofrem violência. Não só a violência doméstica e de gênero, mas a violência racial, né? Dentre outras. Então, a gente inicia aí, dia 20 de novembro, iniciando, né, dia 20 de novembro a campanha e finalizando 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Então, aí são 21 dias aí de muitas informações, né, o Núcleo Irlanda aqui nós vamos fazer diariamente nós vamos ter posts, nós vamos ter tudo muito informativo, né, sobre violência, em várias áreas, em todos os lugares, porque infelizmente a violência está em todos os lugares, né? E é uma campanha bacana, triste, mas essencial, né? Para que a gente possa passar mais informação para as pessoas, né? E a gente convida aí para que todo mundo acompanhe e compartilhe os posts, porque quando a gente compartilha um post, a gente pode estar salvando uma vida com aquela informação, né? Às vezes as pessoas não têm ideia que aquilo é uma violência e o risco que ela corre quando ela lê um post ou assiste um vídeo nosso, uma live nossa, ou de qualquer outra instituição, né? Ela ali pode cair a ficha e falar, opa, eu acho que eu preciso de ajuda, né? Acho que a gente pode adicionar aí que nós temos a cartilha da mulher também. Temos. Vocês querem falar sobre isso agora? Mais uma forma da gente ajudar e de achar, né, as informações necessárias para isso. Antes só de falar um pouquinho da cartilha ali, a Ellen vai falar lindamente sobre... Mas lembrando que né, essa campanha, né, esses 21 dias de ativismo, principalmente posso falar aqui pela Irlanda, né, que eu sou voluntária do grupo também, é uma campanha bem estruturada, né, uma campanha assim que a gente vai percorrer aí nesses dias, começando, né, como a Ellen falou, no dia 20, questões ali percorrendo vários tipos de violência, né, são posts, são lives, são vídeos, né, ali com várias pessoas, são convidadas também para poder falar, trazendo homens também para falar, né, trazendo pais para poder falar, porque a gente percorre aí onde a violência ocorre e quem pode participar, quem pode ajudar, quem pode permear informação, né? Então é para todo mundo, né? E todo mundo vai poder ter algum pedacinho ali que, eu identifico, eu tenho criança, eu tenho
eu convivo com mulheres, essa situação no meu trabalho. Então, a gente vai percorrer várias coisas ali. É uma campanha bem estruturada. Acompanhem. Acompanhem, por favor, é mais uma forma da gente ajudar, transmitir o conhecimento. A gente tem vários episódios nesse canal falando sobre isso. E a gente tem um grupo de mulheres que a gente trabalha realmente nessa causa, que infelizmente é uma causa que tem que ser trabalhada, porque os números são altíssimos, principalmente, né, nos últimos 2 anos. Acho que depois da pandemia o número de violência doméstica contra a mulher, ele subiu, os números são muito, são drásticos, perto do que a gente tinha. E admiração por vocês fazerem isso, né? A gente sabe de todo o trabalho que tem, são 21 dias de campanha, né? A gente precisa de gente pensando no que a gente vai postar, no que vai ser feito, a gente precisa de voluntárias para trabalhar para isso, né? São 21 dias ali, todo mundo trabalhando juntas para a gente poder ajudar outras mulheres, né? Que legal isso. É realmente a maior campanha que a gente tem, né? Então, é bastante tempo já com antecedência, organizando a campanha, pensando em tudo isso, né? Todas as voluntárias do grupo, do comitê, né? Pensando o que falar, como vai ser, né? Qual é a linha dessa campanha nesse ano. Então, realmente, né? Como a Caroline falou, todo mundo convive com mulheres, né? E em todos os lugares a violência, infelizmente, acontece. Às vezes é no seu ambiente de trabalho, às vezes é dentro de casa, às vezes é na rua por desconhecidos, às vezes, enfim, são inúmeras violências, né? E a violência, ela já inicia, infelizmente, na infância, né? Então, a violência contra mulheres e meninos, então, o maior número de violência, né, que acontece é contra mulheres e meninas, né? Então, é uma campanha super importante aí e que o mundo inteiro faz, né? A Europa começa, na verdade, no dia 25 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, né? Nós é que adiantamos, seguindo o Brasil, nos 21 dias. Então, aí a Europa e vários outros países fazem 16 dias de ativismo, né? Então, são instituições do mundo inteiro realmente trabalhando aí, especificamente nesse tema, né, nesse período, né? E encerrando todas no Dia dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, né? Eu acho importante, a Lidy falou sobre a questão do número estar crescendo. Tem 2 situações aqui, né? As mulheres estão tomando mais consciência, né, dos órgãos que existem para ajudar as mulheres que sofrem com violência. E elas estão tendo um pouco mais de coragem, porque elas sabem que em algum ponto elas terão proteção, o que é muito importante. Eu não acho talvez nem que o número tenha aumentado em si, mas sim porque as mulheres estão tomando consciência e tendo mais coragem para buscar ajuda. E principalmente quando a gente fala de violência, a gente pensa muito sobre a violência física, quando na verdade existem outros tipos de violência, né? A violência emocional, violência psicológica. Vocês conseguem entrar um pouquinho nesse campo? O que caracteriza a violência nesse contexto, né? Para a gente antecipar um pouquinho o que está por vir nesses 21 dias. Quer falar um pouquinho de violência psicológica? Claro. As violências são inúmeras, né? A violência, né, começando talvez pela violência física, é aquela, talvez, a gente fala que são violências, tem violências visíveis e violências invisíveis, né? A física, por exemplo, é uma visível, é a mais notável, porque, né, alguma coisa que acontece ali, geralmente tem hematomas, ou acontece alguma coisa nesse sentido, da outra pessoa ver, o que você cai da escada, alguma coisa assim. Já a violência emocional e psicológica é o que a gente chama de violência invisível. E tem vários tipos, né? A gente pode abrir um leque, assim, gigante, desde aquela em que a pessoa está o tempo inteiro falando coisas para aquela pessoa que vai destruindo uma autoestima, vai completamente destruindo sonhos, né, projeções ou qualquer coisa que aquela pessoa, como ser humano, né, como mulher, como mãe, independente, possa ter ali, ela vai minando aquilo ou numa questão mesmo do abuso, né? Do abuso, mas você é isso, eu vou fazer isso com você, eu vou, né? Ameaça, né? Aquela coisa. Então, tem vários tipos. E cada pessoa vai pegando isso de uma forma, dependendo, né? Imagina você ser ameaçada com filhos em casa, por exemplo. Não é só com você. Agora você está sofrendo uma violência, um abuso emocional com crianças. O que eu vou fazer aqui? Ou eu vou tirar o seu direito disso, ou eu vou,
né? No caso de nós, mulheres imigrantes, eu tô com o seu passaporte, eu vou denunciar, eu vou falar. Então, são vários esses tipos de abusos que vão acontecendo, de violências invisíveis, que às vezes é só aquela mulher que sabe o que ela tá vivendo, né? Só naquele contexto. Então, é aquele tipo de violência que vai minando, né? Às vezes ela não consegue aparecer na hora, mas às vezes acontece alguma coisa e a gente sabe que por trás tem um hall de abusos acontecendo, talvez por anos, né? Geralmente quando a mulher vem e denuncia ou se abre para alguém. Eu acho que a gente pode trazer aqui a palavra que a gente sempre fala hoje, de relacionamentos abusivos, né? Eu acho que é uma forma da gente desmerecer a violência, quando a gente fala sobre isso. Mas também é uma forma da gente identificar, porque hoje em dia é mais fácil para a gente ficar que a nossa amiga talvez esteja num relacionamento abusivo pela forma que o parceiro ou parceira fala com a pessoa, pelas atitudes dela, né? Principalmente a gente que é do comitê. Eu fui do comitê, né? Eu não faço parte hoje porque a gente tem vários projetos e a gente vai migrando, né? Mas eu lembro dos treinamentos de como identificar a outra pessoa sendo abusiva, né? E são pequenas coisas que a gente identifica, né? Fala pra gente como a gente pode identificar esse tipo da violência, porque a violência doméstica, quando a pessoa é machucada, quando ela tem, né, hematomas no corpo, é muito fácil você identificar isso, né? E como a Carolina estava citando agora, como a gente identificar essas outras violências que não são ditas, né? Que a gente não consegue ver e da forma como a gente pode ajudar. Porque às vezes a gente vê a pessoa, pela atitude dela, a gente sabe que aquele parceiro ou parceira, ele é abusivo. E é behind the scenes que a gente fala, é em casa. Como a gente ajuda essa pessoa? Como a gente ajuda ela a identificar e sair de algo assim? Porque também tem aquela, né? Ela pode também estar blindada de uma certa forma. Como você falou, se a gente tem filhos ou se a gente não tem para onde ir, a gente é imigrante, né? Como a gente tentar sair dessa situação se a gente está passando por isso? O primeiro passo é identificar que é um relacionamento abusivo, né? Que é o mais difícil, porque essas violências sutis, nenhuma violência sutil, mas né, nesse sentido de que é mais difícil de identificar, um pouco mais invisível, como a emocional, por exemplo, o controle coercitivo, são essas ações no dia a dia, né? Que a mulher, ela não está se sentindo bem com aquilo, ela sofre com aquilo, mas muitas vezes a gente olha para aquela situação como se aquilo fosse sempre buscando uma justificativa. Não, mas ele é ciumento. Ah, não, mas ele estava nervoso. Ah, mas é porque ele é maturo. Ah, enfim, né? Só que são situações que vão destruindo o nosso emocional, né? Eu falo, é uma dor na alma, não é uma dor física, é uma dor na alma, né? E isso, como a Caroline falou, é diário, né? Então, isso aqui é culpa tua. Isso aqui você não faz direito. Você é louca. Não, eu não fiz isso. Não, isso aqui você não faz direito. Quer dizer, sempre menosprezando, né? E são sinais que não é o tempo todo. Um relacionamento abusivo nem sempre vai ser, serão situações difíceis o dia todo ou todos os dias. Então, isso faz com que dificulte um pouco mais essa identificação. Então, essas palavras, né, de sentir para baixo, de te colocar para baixo, como se você não tivesse capacidade de fazer as coisas, ou que a culpa sempre fosse sua, né, são alguns sinais importantes para isso. E aí entender o que é o ciclo da violência, né, que é um passo super importante, né, o ciclo da violência, ele tem 3 fases, né, a primeira fase começa as suas violências, começa o tom de voz mais alto, começa um xingamento ou uma fala um pouquinho mais nesse sentido. Não, a culpa é sua, você fez isso errado. E vai começando ali. Aí ele vai para a fase 2, que ele aumenta. A gente chama de aumento da tensão, né? Nem sempre essa violência e essa tensão vai ser relacionada ao físico. Às vezes vai ser a violência física, mas às vezes ele fica no emocional, na violência psicológica ou na violência financeira, patrimonial. E aquilo se intensifica. Então, essa agressão, ela se intensifica. E aí, a fase 3 é quando o agressor olha, vê que o limite já foi ultrapassado há muito tempo, né? Que não tem que ter limite para violência, não deveria existir, mas enfim. Ele olha, se arrepende, muitas vezes tem discussões, ele se arrepende, coloca, puxa, eu nunca mais vou fazer isso, não, eu vou melhorar, não, eu vou mudar, isso não vai mais acontecer, você é a mulher da minha vida. E aí vem um monte de coisa. Ou às vezes ele simplesmente não fala nada e alguns dias ficam tranquilos. Então, a sensação é de que agora vai ficar tudo resolvido. Então, estamos bem, vai ficar tudo bem, né?
Mas passam uns dias, às vezes algumas horas, e às vezes até algumas semanas, ele fica bem, e aí tudo começa de novo. Então, esse ciclo é um passo mais importante para você identificar esse relacionamento abusivo, né? Então, iniciando esse ciclo da violência é entender, estar no ciclo da violência não é terapia de casal que vai resolver, porque não é um problema de casal, né? Isso não é caso de terapia de casal, né? Esse é um caso de relacionamento abusivo. Então, ele vai repetir sempre. Sempre ele vai voltar. Aí ele acalma, depois começa de novo, né? A violência começa ali de novo, depois ela se intensifica, depois ela volta para a fase lua de mel, que a gente chama do arrependimento, e assim vai ser para sempre. Então, pode falar. Não, o que a Ali está falando, né, é a questão do ciclo mesmo. Então, assim, como identificar? Será que agora, né, tendo essa informação, eu consigo me ver nesse ciclo? Eu consigo me ver repetindo isso o tempo inteiro? E um ponto-chave, assim, que eu acho que é interessante que as mulheres se perguntem, talvez, né? Eu não tenho certeza. Porque sim, pode ser bem indireto, né? Principalmente se é um controle coercitivo ou se é uma violência psicológica. Como eu me sinto com esse tipo de relacionamento e com as coisas que estão acontecendo aqui? Pega um momento em que você tá sozinho e fala, como eu me sinto? E por quanto tempo eu me sinto assim? Quando? Aí você vai ver se isso tem repetição, se é o tempo inteiro, né? E daí são aquelas coisas, assim, que às vezes a gente vai passando por debaixo do tapete por conta da vida agitada. Que pô, nunca me dá um incentivo, sempre tá me colocando pra baixo, desde o você tá feia hoje, ou você tá desse jeito, ou você não vai conseguir, né? Ou pelas ameaças, ou pela coerção, né? De não é para usar essa saia, não é para fazer isso aqui, não é... Por que você vai cortar o cabelo? De jeito nenhum. Métodos contraconceptivos, sabe? Não é para usar, porque... Então, assim, calma aí. Como eu me sinto também a partir disso que tá acontecendo no meu relacionamento? Será que tem uma red flag ali? Calma aí. Então, se eu não sei ainda, deixa eu ver aqui o que as meninas estão falando no grupo para ver se eu me enquadro, né? Desculpa. Já que a Caroline tá falando agora, eu tenho uma pergunta. Como psicóloga, você acha que um abusador, ele pode se tornar um não abusador em algum momento? Ou quem faz isso uma vez vai fazer para sempre? Porque é aquilo da gente acreditar nas pessoas, né? Elas podem mudar. Esse tipo de comportamento pode mudar? Olha, é uma pergunta bem difícil de responder nesse sentido. Eu, né, trabalhando com o ser humano, eu sempre acredito em mudança. Eu preciso, porque senão, né, o meu trabalho fica completamente colocado ali. Eu preciso acreditar na mudança. Só que a mudança só vai acontecer com quem procura mudança. Então, assim, meninas, se o abusador tá ali falando, eu vou mudar, e não procura um profissional, um centro de reabilitação, alguma coisa que vai fazer com que ele, né, se trate, né, porque daí também é um tratamento, ali é também uma mudança a partir, talvez, né, de um profissional. Se isso não acontecer, não vai acontecer mudança. É muito difícil, né, porque vai entrar nisso que a Ellie falou, o ciclo, né, eu vou mudar porque talvez eu vá perder, e daí a primeira oportunidade, talvez de uma outra forma, né? E talvez essa mudança, se acontecer, não vai ser nesse relacionamento, né? Porque é um processo muito longo. A violência, ela já começa lá na infância. A gente vai falar disso também nos 21 dias, né? A violência, ela já começa quando a gente está criando os filhos e a gente olha para o menino e diz assim, você não pode chorar, você é macho. Esse é o machismo enraizado. Você está reforçando e criando aquela criança machista. Quando você diz para uma menina que ela tem que brincar de boneca e o menino tem que brincar de carrinho. Quando você diz para o seu filho, para sua filha, que o rosa é da menina e o azul é do menino. Como assim? A gente está falando de crianças, né? Isso não vai... E isso o machismo, ele se reforça na educação dos filhos. Então, e aí esses filhos vão crescendo com esta educação e aquilo é normal. E aí quando a gente vai falar do machismo, e claro que se a gente for aprofundar, a gente vai precisar de muito tempo aqui para essa discussão. Mas assim, é algo que é estrutural já na sociedade. Então a gente começa a quebrar esse machismo já na infância, na educação dos nossos filhos. Tá, já crescemos, então, como a Caro falou, a gente, né, as pessoas vão buscar ajuda, vão querer essa mudança. Mas quando
a pessoa está naquele relacionamento, dificilmente essa pessoa, esse abusador, vai mudar em tempo nesse relacionamento, né? Então, assim, por isso que a gente fala, não é terapia de casal que vai resolver, ele tem que buscar ajuda. Mas não é terapia de casal porque não é um problema de casal, não é uma briga de casal, né? É um abusivo contra uma violência contra uma vítima, né? Mas Às vezes, numa terapia de casal, a vítima identifica. Não porque o psicólogo vai falar, né? Não é o nosso papel ali. Mas ela vai percebendo coisas ali, porque vai ser uma repetição do que acontece em casa. Já peguei isso, gente. Né? A gente já tô ali com, né? E aí o meu posicionamento enquanto terapeuta de casal é dizer, olha, a demanda de vocês não é para uma terapia de casal, vocês precisam ir para terapias individuais, né? Um de vocês pode ficar comigo, por exemplo, né? Se quiserem, ou eu posso indicar 2 terapeutas individuais e tal. Por quê? Porque eu saquei que ali tem abuso, que tem uma relação permeada pela violência, né? Então, não consigo trabalhar em terapia de casal aquilo, porque não é do relacionamento. Não é que a gente tá com problema de comunicação, parental, os filhos chegaram e a gente precisa, ou a gente só quer melhorar, sei lá, a vida sexual. Não tem nada disso. Tem um abusador e tem uma vítima, né? Um psicólogo de casal não vai trabalhar com isso. Diferente que quando eles vão e tal, e aí voltam, talvez, né? Aí que é aquela pergunta que você fez há um tempo atrás, talvez até num outro relacionamento, e fala: olha, eu já passei por uma experiência dessa forma, né? E agora eu quero trabalhar nisso também, porque, né, eu não quero que volte e tal. Aí é diferente. Eu acho importante vocês mencionarem sobre a questão do ciclo, né? Sobre o homem que sempre fala, eu vou melhorar, eu vou mudar. Porque, geralmente, quando a gente assiste episódios de mulheres relatando sobre a violência delas, é muito triste quando a gente vê comentários do tipo: mas por que você continuou com essa pessoa por tantos anos? Mas você teve mais um filho com ele? Mas você casou com essa pessoa ainda? Nenhuma mulher gosta de viver na violência, não existe isso. Não existe. Vocês já encontraram alguma mulher que adora ser abusada? Eu acho que isso não existe, né? Não. O que acontece? Vamos tentar enfiar na cabeça dessas pessoas que não conseguem entender que nenhuma mulher quer estar ali, e vocês já trouxeram evidências que muitas vezes elas nem sabem, nem percebem que estão sofrendo uma violência, né? Será que a gente consegue explicar de alguma forma didática, né, o que está acontecendo ali naquele cenário, do porquê aquela mulher se mantém naquele relacionamento, né? Existem várias situações, além da própria questão emocional. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, tem uma história ali, né? Às vezes tem filhos, tem uma vida juntos, tem uma série de coisas. E tem, além de tudo, pode até ser menos tempo, mas tem uma história e tem sentimento ali. Então é muito difícil e dolorido você reconhecer que o seu companheiro, a pessoa que você ama, é na verdade um agressor. Então é muito difícil, às vezes a pessoa até consegue começar a identificar os sinais, mas uma coisa é ela entender o que é o ciclo da violência, outro é ela se identificar nesse ciclo da violência, que é um outro processo mais profundo. E essa fala, né, de que a mulher gosta de apanhar, voltou com ele, a mulher de malandro, como chamam, né, a frase que dizem é isso, né, no sentido de que ela gosta de estar ali, né, isso é uma revitimização dessa mulher. Porque tem N motivos, às vezes é sim por medo de perder os filhos, porque as pesquisas mostram que um dos principais motivos de uma mulher se manter num relacionamento abusivo é por ameaças de perder a guarda do filho, né? Tem muita coisa que envolve, então assim, o que a gente sempre fala, não julgue. Quando uma mulher falar ou falar qualquer situação, não, assim, são perguntas que às vezes as pessoas fazem no sentido de que, como se estivesse duvidando da vítima, e você não faz isso, né? Quando uma pessoa vem falar com a gente, seja uma amiga nossa, seja uma pessoa da família, seja quem for, você escuta, você não está no papel ali para ser a juiz e saber, é isso mesmo, ele fez isso, não, mas a sua parte não. Você só escuta, você acolhe e oferece apoio para ela, né? E orienta. Tem instituições que podem te ajudar, que são especializadas no assunto, né? O acompanhamento psicológico é super importante para que a mulher se fortaleça e ela consiga olhar para isso e consiga passar por isso e ter força para sair desse relacionamento também, ou seguir do jeito que ela achar que tem que seguir.
e respeitar. E se muitas vezes ela se separar e ela voltar, não nos cabe julgamento. O nosso papel é sempre apoiar uma vítima em qualquer situação. Se ela voltar 20 vezes e vier 20 vezes pedir ajuda pra gente, o nosso papel é acolher, apoiar e orientar. Porque cada mulher tem o seu momento para tomar as decisões por uma série de motivos, como a gente falou, seja pelos filhos, seja pela questão emocional, seja por N coisas. Então, só nos cabe realmente acolher e ajudar e dizer assim, ó, eu tô aqui se você precisar, né? E muitas sofrem ameaça à vida, né? A gente infelizmente sabe de muitas mulheres, lamentável, mulheres que perdem a vida por causa de um parceiro. Feminicídio lá. Né? O feminicídio é altíssimo. E tem uma premissa, né, que a gente sempre fala quando a gente trabalha com mulheres vítimas de violência, que agora isso é para a população geral, né? Nunca, 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 e tenho que repetir o nunca, mais uma vez, nunca se coloca em dúvida a fala de uma vítima. Se alguém chega para você e fala alguma coisa, não se coloque em xeque. Tudo isso que a Ellen falou, acolhe, escuta, né? Se eu não souber o que fazer, eu tô ali, a gente vai procurar alguma coisa junto. Por quê? Porque talvez essa é a única chance que essa vítima vai ter de colocar para fora. Talvez ela vai ter guardado isso há muito tempo. Ela encontrou ali, talvez, naquela pessoa, na situação, num grupo, numa conversa, e vai ser talvez a única oportunidade. Se a gente quebra essa oportunidade, talvez aconteça um feminicídio. Talvez essa mulher vai ser vítima de violência a vida toda, a gente não sabe, né? Então a gente nunca coloca em xeque. A gente acolhe e a gente fala, não, calma aí, deixa eu te escutar, não sei o que fazer, mas olha, tem um grupo aqui, tem alguém ali, quer ajuda, né? Ou então só escuta, se você ficou meio assim, né? Pra pessoa não fechar aquela portinha. Então a gente não coloca em dúvida. É porque é muito mais fácil quando a gente, infelizmente, né, quando a gente vê a mulher com marcas visíveis, você se compadece, né? Quando a pessoa conversa sobre aquilo, vem a dúvida na cabeça, né? Eu como mulher, eu acho que eu teria, e sendo sincera, acho que se acontecesse alguma coisa comigo, eu teria muito medo se eu não tivesse apanhado essa palavra de ter marcas no meu corpo, mostrar para alguém. Eu teria vergonha de falar para as pessoas que meu parceiro tem esse tipo de comportamento comigo, porque aí quando vem a próxima vez de você sair com ele e com as outras pessoas, eu não queria que as pessoas julgassem ele. Ainda tem isso que a gente mesmo tem que se autoproteger, né, pra gente não ser julgada pelos outros, né? Eu também queria falar que a gente tentou trazer vítimas de violência aqui, mas a gente não conseguiu. É muito difícil, né, a gente como mulher se expor a esse tipo de situação. A gente falou com algumas brasileiras, mas elas não quiseram se expor e a gente está totalmente compadecida com isso também. Claro que a gente queria... Não quiseram se expor, algumas por medo, inclusive. Óbvio, né? Por medo de julgamento, por medo do que o ex-parceiro pode fazer com elas depois de expor, né? Porque a partir do momento que a gente vem aqui, a gente está com a nossa cara exposta em vários lugares e a gente não conseguiu porque tem todo medo por trás disso, né? Por que a gente tem que viver dessa forma, né? A gente sofre a violência, a gente tem que ter medo de falar sobre isso, a gente tem medo de ser julgada, a gente está normalmente agarrado ao nosso parceiro de alguma forma. A gente sempre falou sobre isso para as mulheres, para a gente ser financeiramente independente, porque isso é muito importante na hora também de quebrar um relacionamento e quebrar esse tipo de ciclo, né? Então a gente vem de formas e formas que a gente tem que se precaver, e todas as vezes, mesmo se a gente tem um bom relacionamento, a gente ainda tem que ter isso em mente. Sim. Né? Exato. E é muito, e é muito aquela coisa, né? Voltando só um pouquinho à pergunta, por que é tão difícil para as mulheres, né? Às vezes, a Ellen falou brilhantemente sobre, mas para mim, como psicóloga, é muito essa questão de que é a quebra de projeção, sabe? O que a gente projetou. Quando a gente entra num relacionamento, a gente já coloca a mobília, a gente já pinta, a gente já... né? Às vezes tem até o cachorro entrando na igreja. Então, quando a mulher se vê, né, ela casa, ou ela tem, né, ela vive junto, ela tem tudo isso, né? Na verdade, todo mundo. E aí, quando ela fala, pô, mas essa pessoa que eu amo, que eu projetei, que eu sonhei, que eu investi tempo, né, tudo, o meu, né, o meu abusador, é a pessoa que me violenta, tem uma quebra disso. É como se você caísse lá de cima do predinho. Então é muito difícil, porque quando a gente se dá conta e tudo quebra, vai ter que ter uma reconstrução. E aí é muito complicado poder fazer isso. Então imagina todo esse cenário. Quando a gente faz, né, fui mandada embora do trabalho, alguma coisa assim,
teve uma quebra, teve uma ruptura num vínculo ali. Então eu vou precisar reconstruir, vai me levar tempo, que é uma coisa, né, mais talvez, posso encontrar um trabalho mês que vem. Agora imagina num relacionamento de anos, ou que teve todo um investimento, que teve os sonhos, que tem filhos, que tem uma casa própria, sei lá, que tem, né, tô colocando cenários aqui, situações. Eu me desfazer de tudo isso e recomeçar. Porque também tem essa coisa, vai começar do zero. Não, não vou começar do zero, mas tem isso. Talvez eu vou começar, né, na cabeça da mulher, vou começar de -10, porque agora eu sou violentada. Então tem isso, às vezes ela não quer se abrir com a amiga, não quer procurar um auxílio, virou mãe solo, né? Como eu vou fazer? Não vou, quero depender disso, aquilo. Então, às vezes elas não saem daquilo porque parece que não tem para onde ir. E para recomeçar é difícil pra caramba, tem uma questão emocional ali grande. E a violência nem sempre, né? Claro que a independência financeira é super importante. E é uma das coisas que às vezes prende a mulher no relacionamento abusivo. Mas é importante destacar que tem situações de relacionamento abusivo que quem mantém a casa é a mulher e ela é vítima de violência, né? Então isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam, não, mas é ela que toma conta de tudo e tal, e como... Sim, porque a violência, o relacionamento abusivo é algo muito complexo realmente, né? Então é importante dizer isso. É sim fundamental que tenha essa independência financeira, porque esse é um dos fatores que pode manter a mulher pode se manter no relacionamento abusivo por essa necessidade. Mas também existe o contrário, e então ele não é um fator que gera o relacionamento abusivo, mas sim que pode manter. E eu acho, e assim, é triste falar também, porque a gente associa sempre essa questão da violência muito mais com pessoas mais pobres, classes sociais, né? E a mídia está provando, a gente teve recentemente a Ana Hickman, que eu acho que foi super importante ela abrir, porque voltou a se falar sobre isso, né? A gente teve a Angelina Jolie e várias outras figuras importantes, né? Que mostram que a violência doméstica, ela não tem classe social, né? É claro que as mulheres negras, elas sofrem mais, mas também é triste dizer que não tem isso, não tem cor de pele, não tem idade, né? Porque tem mulheres, às vezes, muito mais velhas também sendo abusadas, né? Temos crianças o tempo inteiro que a gente fica sabendo. Então, é um dado muito triste, né? Porque não quer dizer que você tenha uma educação exemplar, você estudou nos melhores colégios, que você vai respeitar uma mulher, né? Vai respeitar uma menina. Isso é muito triste, né? Porque isso parece que está enraizado e tem a ver com caráter, né? A Luísa Brané, né, também, que estava na minha... Ela traz isso para mim, já esteve aqui com a gente, né, falando. Então, assim, é isso mesmo. A violência, seja contra a mulher, contra crianças, ela está em todas as classes sociais, né? Ela não tem... É muito isso mesmo. As pessoas acham que a população mais carente é só ali que existe violência. Não, aquela população é mais vitimizada ainda, até por uma questão socioeconômica. Mas não que a violência vai acontecer porque existe uma vulnerabilidade social, né? Então, ela está em todos os lugares, né? Só que ela é muito velada. Principalmente, né? Assim, como você falou, é muito importante. A Ana Hickman foi colocar isso na mídia. Isso é importante para quebrar esse paradigma. A gente sabe que não é assim, mas a maioria das pessoas tem a visão de que, não, uma família... de classe social mais alta, não vai existir isso, né? Então, é realmente importante, né? Mas a violência, infelizmente, está em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as classes sociais. Vamos falar um pouquinho de números, não precisam ser números exatos, mas vocês do Comitê de Direitos da Mulher, como que foi 2024 em números não, porcentagem comparado a 2023, porque os dados do Women's Age, para quem não sabe, a gente também tem um órgão aqui, o Women's Age. A Ellen pode falar muito melhor sobre isso, e a Caroline. Quando você passa por algum tipo de violência, é por aí que a gente começa a buscar ajuda. Eles falaram que em 2023 a gente bateu um recorde a gente teve mais de 40 mil entre ligações, casos, pedidos de ajuda. 40 mil. Nós somos um país de 5 milhões. Eu não sei quantas mulheres moram aqui na Irlanda, são da Irlanda, mas um país de 5 milhões de pessoas, nós tivemos mais de 40 mil pedidos de ajuda em 2023. E nesse dado estava incluso a brasileira que morreu ano passado, no dia 1º de janeiro. Morreu não, ela foi assassinada pelo namorado dela.
É muito triste, eu até me arrepio, é muito triste ler esse tipo de dado, né? E saber que a gente ainda está vivendo numa sociedade onde as mulheres têm que passar por esse tipo de violência. A gente tem recentemente casos de estupro aqui na Irlanda, o que para mim foi chocante, né? As pessoas indo trabalhar, mulheres indo trabalhar às 6 horas da manhã, a gente está na era do inverno, fica escuro, muito escuro até quase 8 horas da manhã, e a gente teve casos e foi contra irlandesas. Às vezes eu tenho a impressão que quando alguma coisa acontece contra irlandesas, o governo ele age de uma outra forma, né? Quando são outras nacionalidades, eu acho que é um pouquinho mais demorado para tomar uma certa atitude. Mas vamos voltar para a gente, como que foi para o comitê esse 2024, como foi 2023? A demanda continuou, né? Ela existe. Muitas pessoas já estão indo direto para o Women's Aid, muitas mulheres brasileiras, né? Só uma informação antes, a gente tem um projeto, depois a gente pode falar um pouquinho mais, que é um multiplicador de informação. Então, a partir deste projeto, é um treinamento que a gente dá para a comunidade brasileira aqui na Irlanda, para entender o que é violência, o que é considerado violência, o que a lei traz, como identificar a violência e onde buscar ajuda. E também como ser um apoiador, como apoiar uma vítima de violência, né? Então, a partir disso, também muitas pessoas já têm a informação de onde ir, o que fazer. Alguns multiplicadores já fazem essa orientação também. Temos a cartilha, né? Temos a cartilha da Mulher Brasileira na Irlanda, né? Ela é um documento vivo, ela está no link da nossa bio, lá no Instagram. Então, é um material super completo, né? Que tem todas essas informações, desde como identificar o relacionamento abusivo, os tipos de violência, e onde buscar ajuda, né? Então, isso é bem importante, assim, que são informações que vão se espalhando. Mas os dados, eles crescem, né? E no início vocês falaram, será que, então, talvez as mulheres estão denunciando mais? São as duas coisas. A violência aumentou mesmo depois da pandemia, né? Porque muitas pessoas ficaram muito tempo dentro de casa. Então, a violência contra mulheres, a violência contra crianças aumentou absurdamente no mundo todo. Os dados são assustadores. E quando a gente olha para os dados de violência contra mulheres e meninas, eles são assustadores. Mas quando você pensa que não chega a 10% o número de vítimas que denunciam, que fazem parte desses dados, isso são no máximo 10% da violência. Então, as pesquisas, né, os estudos mostram que não passa de 10% as mulheres que vão denunciar. Então, imagina a quantidade de pessoas vítimas de violência, né? E para as mulheres que estão aqui na Irlanda, né, a gente tem uma dificuldade, ou em qualquer outro país, o fato de justamente estar em outro país, não ter, às vezes, uma família, não ter rede de apoio. E isso é um dos grandes problemas também no relacionamento abusivo para você sair. Mas é importante dizer que tem instituições que estão aqui para apoiar as mulheres, sejam irlandesas ou não. O Women's Aid é uma delas, que é a instituição responsável por isso na Irlanda. Nós fazemos atendimento por e-mail no nosso comitê para dar só a orientação e o encaminhamento para as instituições, fazer esse acolhimento, orientar a vítima para onde ela deve ir. Mas é importante dizer que as instituições estão aí para amparar as mulheres. Podemos dizer que é fácil, né? Nenhum processo é fácil. Não é fácil nem no nosso país e nem fora dele. Mas as instituições estão aqui para apoiar e para proteger essa mulher, e muitas vezes com os filhos também, né? Se houver necessidade, existem os abrigos também, enfim, né? Então, o primeiro passo sempre é buscar a polícia e o Women's Aid, né? Que são as instituições que vão realmente garantir a segurança e os direitos dessa mulher. Então, assim, é difícil, estamos fora do país, sim. Do nosso país, sim. Mas tem instituições aqui para cuidar disso e para nos apoiar. Eu queria só falar mais uma coisa. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu assisti My Wife and My Abuser no Netflix. Eu não sei se vocês assistiram, são 3 episódios. E é a mulher que ela comete o abuso contra o cara, né? Eu sinceramente, eu assisti e nada mudou na minha vida. Porque se fosse o contrário, aquela mulher não ia estar viva nunca. O cara, ela puxou o cabelo dele, ela fala várias coisas pra ele, ela abusa ele psicologicamente, amassa ele algumas vezes com uma garrafa de vinho e com uma faca. Só que, teoricamente, ele nunca sofreu a violência de ficar com o olho roxo, ela dava uns chutes nele, alguma coisa assim. O que eu quero dizer, eu não me compadeci com isso, porque se fosse a mulher, ela tinha morrido muito antes, entende? A violência contra a mulher, ela não é essa de... Ele ficou anos ali ouvindo ela falar, porque ela que tinha o dinheiro entre os dois e tal. Ele trabalhava muito, eles têm 3 filhos, e ela acabou indo pra cadeia, acho que ela foi sentenciada a 4 anos.
Mas eu, como tudo que eu já vivi no grupo, né, eu assisti aquilo e eu desliguei a televisão e não me compadeci com nada daquilo, porque se fosse o contrário, aquela mulher, se fosse a mulher que estivesse sendo abusada daquela forma por um homem, ele tinha matado ela nos primeiros 6 meses. O homem não, ele sobreviveu e tá lá, hoje ele cuida das filhas dele, só para dizer que a gente não é contra os homens, mas a violência contra a mulher não tem como se comparar. A violência, ela pode acontecer, ela não é exclusivamente contra a mulher. A gente fala especificamente contra a mulher e fala dos homens, porque mais de 90% dos casos de violência doméstica são cometidos por homens contra mulheres. Mas existem, a violência doméstica, ela acontece em relações homoafetivas, né? E acontece sim também na mulher contra o homem. E claro, nenhum tipo de violência é aceitável. Não, exatamente. Nem justificável, nem aceitável. Então a gente não pode dizer que isso só acontece do homem para a mulher. Não. Mas a gente reforça isso aqui porque existe toda essa questão estrutural do machismo, que a mulher, assim, desde a infância, ela já tem muitas questões que ela é rotulada, a menina, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, quer dizer, tudo isso. Então, assim, os dados são assustadores. Então, quando a gente fala o homem especificamente contra a mulher, é por conta dos dados, mais de 90% é por conta disso. Mas a gente tem que olhar e dizer que, mesmo que seja o inverso, é um relacionamento abusivo, sim, e a gente não pode aceitar, né? E situações de relacionamentos homoafetivos. A gente tem, por exemplo, um casal de mulheres que existe uma abusadora e uma vítima. Isso também não é aceitável. Ou do homem para o outro homem, é a mesma coisa, não é aceitável. Nenhum tipo de violência é aceitável, né? Mas, de fato, a mulher, quando a gente vai aprofundar esse tema, ela tem uma série de outras questões por trás disso aí, que pioram ainda pelo fato, porque é uma violência de gênero, né? Por ser mulher. E só talvez aprofundando um pouco essa ideia, né? Claro que existe violência contra homens, claro. Só que quando a gente faz uma campanha, quando tem o dia D, a semana D, para trazer consciência para o awareness, é porque tem um nicho ali que está sendo mais afetado. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, tem muito mimimi hoje em dia, tem dia para tudo, tem isso aqui. Gente, porque a gente precisa jogar na mídia, porque quando a gente faz 21 dias de ativismo, a gente vai bombardear nesse pedaço de tempo maior tipo de informação para que mulheres parem de morrer, para que meninas parem de ser violentadas. Então, quando se tem uma campanha, um dia, né, nacional de alguma coisa, a semana é que a gente vai fazer um recorte para bombardear de informação, para estar em tudo que é lugar, porque tem, sei lá, o gênero ali, ser mulher, está fazendo com que 90% das violências sejam de mulheres. E aí, quando a gente expande, né, às vezes, esses dias, alguém me perguntou assim, nossa, mas as mulheres brasileiras também jogam futebol, né, e ganham... Não, né, não vão. Olha, a Marta foi uma das melhores jogadoras do mundo por anos, e ela tem uma casa, ela tem isso, mas ela não é milionária, né? Ela não é, então a gente, né? Ela não tem o salário como dos Neymar, que não joga absolutamente nada e tá lá. Exato, então a gente vê que o gênero, ele já traz essa coisa, vai eu, você, no emprego, talvez o homem vai entrar ali, né? Tem várias questões. Exatamente. E se fosse mimimi, os números provam. Então a gente tem que quebrar um pouco desse mito, dessa coisa de que, mas tá o tempo inteiro ali. Tá o tempo inteiro ali porque acontece o tempo inteiro. Exato. Claro que 21 dias é um recorte, a gente trabalha o ano todo, né, o Woman's Aid está aberto o ano todo, as mulheres sofrem violência o ano todo. Assim, a gente põe uma lupa e fala, vamos focar nisso aqui. E tem que lembrar também que, pelo menos nós como mulheres, né, eu imagino que vocês têm o mesmo sentimento, quando você anda na rua, você tem sozinha, né? Você tem aquele medo de, meu Deus, eu sou uma mulher, se parar um homem aqui, ele vai ter muito mais força e, né, a gente sabe que, infelizmente, os casos de estupro são alarmantes, são tristes, né? Mas, e eu tenho certeza que os homens não têm a mesma sensação que a gente de andar na rua sozinho. Medo, né? Talvez eles tenham medo de serem roubados, mas nunca com medo, eu vou ser abusado. Não que não aconteça também, mas com mulheres é muito maior, mas a gente carrega esse medo o tempo inteiro, no ambiente de trabalho, né? A gente tá sempre alerta. E assim, a violência fora
de casa, né, fora de um relacionamento abusivo, a violência de gênero, ela começa uma delas, né, na empresa, quando você vê os dados em que mulheres dentro das empresas, elas têm cargos de liderança um número muito menor do que homens. Quando ela tem o mesmo cargo que o homem na mesma empresa, mas o salário da mulher é menor. E isso é um problema mundial, né? Então, assim, isso é violência de gênero, faz parte da violência de gênero. Porque ela é mulher, ela tem a mesma função, ela está exercendo exatamente a mesma função do que o homem na mesma empresa, mas o salário dela é menor. Então, assim, a violência de gênero é algo assim, né, vai muito além. Vai. Muito além vai. do... Esse é só um exemplo, né? Só um exemplo. Por isso que a campanha se expande para todos os universos, né? Porque vocês vão ver ali nos 21 dias que a gente vai falar sobre educação sexual, né? Começa lá da infância. A gente vai falar sobre violência obstétrica. A gente vai falar sobre violência de mulheres negras, né? Um nicho ali que, claro, que mais sofre. Então, tem várias coisas. Violência dentro da empresa. A gente vai falar de vários tipos de violência por conta da questão de gênero. Né? Então, Falando sobre isso, mais uma vez, eu tenho números, 379 casos de abuso contra a mulher dentro da maternidade foi esse ano de 2024 até agora. Também foi o número do UNICEF. Ou seja, é muito. 379 mulheres, gente, é um número muito alto. Isso aconteceu no Rotunda. É uma pesquisa recente. No Combo. Então, tipo... Violência obstétrica, né? E esse número, né, ele vai aumentar quando a gente vai falar de mulheres imigrantes, da comunidade travelers. Por quê? Porque eu estava, né, em seminários esse ano sobre psicologia perinatal e a gente não tem o data, né? Não tem informação sobre a comunidade imigrante, por exemplo. Várias questões ali, né? A gente estava trabalhando. Não tem no momento uma pesquisa ali que mostre o real número. Por quê? Porque daí também entra no nicho dificuldade. Talvez a mulher não vai conseguir falar. Ela sofreu, talvez ela nem saiba que ela tenha sofrido aquilo, porque está em outra língua, ela não sabe que ela talvez tenha direito de um tradutor, né? Então ela vai sofrendo microviolências ao longo da gestação, né? Da parte pré-natal, da parte de parto, de pós-parto. E ela nem sabe disso, às vezes cai lá na frente, né? Quando reflete. Então esses números ainda talvez sejam maiores. E nessa questão só rapidamente da violência obstétrica, né, acho que tem dados aí muito chocantes também, especificamente de mulheres negras, né, a questão, não sei se quiser dar alguns exemplos, mas, por exemplo, questão de anestesia, o número de analgesia é menor, porque tem mulheres de que mulheres negras suportam mais dor, tem as ancas largas, nasceram para parir, né? Então tem menos analgesia. Exatamente. E uma coisa assim, né? Sou negra, para mim eu sou negra, né? Vim de uma família negra. Eu pari de trança, né? Eu coloquei as tranças, e na minha cabeça tava, será que eles vão me deixar? Porque eu já escutei, olha isso, vai lá para minha infância, né? Eu já escutei que eu não podia trabalhar com as tranças, eu tinha que tirar. Eu tive que, né, alguma coisa nesse sentido. Então veio, né, para minha gestação. Não me falaram nada sobre as tranças, mas eu já li estudos que mulheres no Brasil foram pedidas para tirar, porque se fosse por uma cesárea podia queimar, né, por causa do leite, não pode, não sei o que lá. Então tem esses estudos. Então a gente já vem com uma coisa ali. A questão da mastite. A questão da mastite, por exemplo, né? Imagina uma questão europeia de identificação, às vezes de doenças ou algumas coisas nesse sentido. São feitas de padrão para mulheres europeias brancas, né? Então, às vezes, tem, para a identificação de mastite, uma das questões ali dos checklists para identificar é a coloração escura do mamilo. Como faz para a mulher negra? A coloração já está ali, né? E daí tem a pigmentação, a melanina vindo por conta da gestação, já está escuro. Então, ela é negligenciada, né? Porque olhou, não, isso daqui não vou nem ver se está quente, se não está isso, sabe? Então, menos assistência também. Por isso que tem o highlight também, que mulheres negras ali sofrem mais violência obstétrica. Isso dentro de um checklist que é científico, ali dentro da ciência, né? Fazendo um protocolo ali científico para o atendimento médico, né? Olha que chocante.
É pesado. É pesadíssimo. Mas infelizmente eu acho que tem tanta coisa ainda pra ser falada, né? dita, que vai ser dito aí durante esses 21 dias de ativismo, né? Sim. Lídia, quer encerrar? Quero encerrar, gente. Eu quero falar que no dia 25, eu, Ellen e o Ives Lohan, a gente vai estar numa live exatamente falando sobre os 21 dias de ativismo. A gente participa com a gente, vai ter 1 hora de conteúdo, a gente vai comentar sobre isso. O Ives está com a gente, ele é homem, para quem não sabe. Ele é um multiplicador, né? Ele é um multiplicador de informação, que é outro projeto que a gente tem dentro do Comitê de Direitos da Mulher. E a gente vai estar lá falando sobre tudo isso. Então, se você tem alguma dúvida, se tem algo que você quer saber, vai lá e acompanha a gente. Façam parte desses movimentos, principalmente nós mulheres. A gente tem que se ajudar, a gente tem que dar as mãos. E a gente tem que, de alguma forma, tentar combater e ajudar as pessoas que estão em volta da gente, estão passando por algum tipo de violência. Mais uma vez, a gente está aqui com esse tema, né, Jana? É muito triste toda vez que a gente vem aqui. A gente nunca tem nada para falar de bom, porque o número caiu, porque a gente mudou isso. Não é. Nossa batalha é constante, é diária, né? É a todo momento. É isso. Eu encerro falando tudo isso, mais uma vez falando sobre violência contra a mulher. Vamos tentar mudar o mundo, vamos ser melhores, vamos tentar nos ajudar. Os homens se unam a nós. Exato. Homens e mulheres. Essa é uma luta de todos. Exatamente. É uma batalha de todos nós. Meninas, muito obrigada novamente por trazer todo esse conhecimento. Sucesso para vocês nesses 21 dias, que a gente alcance cada vez mais mulheres, né? E que as mulheres não tenham medo de denunciar. Vocês têm suporte no Brasil, na Irlanda. Temos aqui o Grupo Mulheres do Brasil, com essas mulheres incríveis que dão suporte, né? A Caroline, ela é psicóloga, né? A Ellen é assistente social, então elas sabem exatamente do que elas estão falando. Não se calem, não tenham medo. E convidamos novamente para vocês participarem dos 21 dias de ativismo. Já começamos ali no dia 20, vamos até o dia 10 de dezembro. Além disso, no dia 23 de novembro, nós teremos um evento voltado para o empreendedorismo, com mulheres empreendedoras fazendo um trabalho incrível. Vamos ter novamente a Too Good to Keep voltado para sustentabilidade. Então, o nosso projeto está cheio aí de coisa para todo mundo, mas a gente precisa se unir. A gente Desculpa. Só para falar que a gente, no dia 1º de dezembro, a gente também vai ter uma caminhada e faz parte dos 21 dias de ativismo. Então, tá todo mundo convidado. Todas as informações vão estar lá no Instagram do nosso grupo, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Irlanda. Então, vai lá e participem. Assim que a gente tiver mais informações, a gente volta aqui para falar com vocês. Exatamente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que esse episódio tenha ajudado você. Se conhece uma amiga que está sofrendo algum tipo de violência, se você desconfia, compartilha com ela. Talvez esse seja o seu primeiro passo de apoiar uma amiga. E se você quiser saber mais conteúdo sobre nós, é só seguir lá no grupomulheres.irlanda. Não esqueça de curtir o Irlanda Talk Show. Novamente, muito obrigada, Celtic, por esse espaço maravilhoso. Um beijo e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau.